Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar dando continuidade na leitura, na nossa leitura anual, né? Que são 12 meses aí para nós lermos a Bíblia toda. Eu peço sua ajuda, compartilhe, dê um curtir, dê um like, né? Para que o vídeo possa engajar, para que mais pessoas possam também receber esse material. Se chegou até você é porque alguém contribuiu. Da mesma forma, eu peço para que você contribua também. É uma corrente que a gente, unidos aí juntos, a gente consegue entregar para muito mais, ok? Então vamos ler o capítulo de número 13 do livro de Números. E o Senhor falou a Moisés dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem dos senhores, enviou ao deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eram esses nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Mais uma vez a gente entra aqui numa espécie de genealogia, onde o Senhor ele faz questão de mapear todos os líderes e os seus liderados de acordo com suas famílias e regiões. E isso a gente utiliza muito em outros textos, quando a gente está baseando em estudo, a fim do quê? A fim da gente ter ideia de que região aquelas pessoas pertenciam, qual era o contexto. Então tudo isso são informações importantes que muitas vezes no momento de estudo elas são relevantes para nós. Então, graças a Deus, o Senhor ele é muito organizado, né? Não existe ninguém na Bíblia que não possa ser rastreado, né? O Senhor ele deixou aqui a genealogia de todo mundo. Então nós sabemos que região que essas pessoas pertenceram, qual era o contexto de vida que eles viveram. A época, né, dá para se basear por conta disso. Então, assim, tem muitas informações que a gente consegue extrair desses textos, né? Embora às vezes a leitura pareça ser um pouco monótona, né, mas é importante, né? Então, a gente vai entrar em mais um tipo de trecho desse, né? E eu gostaria que você lesse juntamente conosco, né? Não pule, é importante. Eram estes os nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão; Safate, filho de Ori, da tribo de Judá; Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Issacar; Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim; Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim; Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon; Gadiel, filho de Sode, da tribo de José; pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Joel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e lhes disse: segue pelo caminho sul e subi a montanha, e vede como é a terra, e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são muitos, se são poucos, e como a terra em que habitam se é boa ou se é má, como são suas cidades, nas cidades que habitam, se é em tendas, se são fortalezas, como é a terra, se é repleta estéril, se há matas ou não. Tem de bom ânimo e trazei do fruto da terra. Era aquele tempo, o tempo das primícias das uvas. Assim que subiram e examinaram a terra desde o deserto de Zinha até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram pelo sul e foram até Hebron, onde estava Imã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. E foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo do cacho de uvas, e trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Ribeiro Escol por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. E voltaram para examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Eles deram informação a toda a congregação e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram e lhe disseram: fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto.
Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra sul, e os heteus e jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, à margem de Jordão. Você viu aqui que nós lemos e falamos filhos de Anak, gigantes? Se você não ficou curioso, o Senhor não havia destruído os gigantes no dilúvio porque eles eram maus e, né, a Bíblia conta aquela história, né, que os filhos de Deus, eles se encantaram pelas filhas dos homens e mantiveram contato com elas e nasceram gigantes. Esses gigantes eram homens valentes, ferozes, né, e se tornaram uma grande preocupação. Além da maldade do homem que cresceu na terra, o Senhor trouxe o dilúvio para acabar com tudo. E de onde apareceu isso aqui? Se você gostaria de saber, deixe um comentário, que dependendo da quantidade de comentários, eu produzo um estudo só sobre isso aqui. E a Bíblia já nos dá a resposta disso aqui. Mas eu produzo um estudo e trago aqui mais informações, trago aqui apontamentos e trechos onde a Bíblia revela para nós quem eram os anaquins, da onde vieram, quem são, o que eles comem. Então, se você tem curiosidade, deixa aí um comentário que a gente faz um estudo específico para isso. E eu tenho certeza que quando você ouvir isso aqui, sua cabeça vai explodir muitas coisas, porque, cara, é muito interessante. Então, voltando à leitura, os amalequitas habitam na terra sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que subiram com ele disseram: nós não podemos ir contra o povo, porque eles são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Rapaz, não ficou curioso não? Comenta aí que, dependendo da quantidade de comentários, eu gero sim um conteúdo específico sobre isso. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido nesse deserto. Perdão. E porque o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos pela espada e para que as nossas esposas e crianças sejam uma presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação, aos filhos de Israel, e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará essa terra e nos lá dará uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, não temais, povo da terra, porque eles são para nós, porque eles são para nós. A sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando me provocará este povo? E quando não crerão em mim? E até quando não crerão em mim todos os sinais que eu mostrei no meio deles? Eu vos ferirei com pestilência, e os rejeitarei, farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. E Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão, porque com tua força tiraste esse povo no meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra: porque
ouviram que tu, Senhor, estás no meio desse povo, que tu, Senhor, és visto face a face, e que sua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. E se matares todo esse povo, como a um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falaram dizendo, porque o Senhor não pôde introduzir esse povo na terra a qual lhes havia jurado, por isso os matou no deserto. Agora suplico-lhe que a força de meu Senhor se engrandeça conforme falaste dizendo, o Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocente é o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, suplico-te, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até agora. E o Senhor disse, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Mas certamente, como eu vivo, tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Porque todos esses homens que viram minha glória e os seus milagres que fiz no Egito no deserto me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram minha voz. Certamente não verão a terra que jurei para os seus pais, e nenhum dos que me provocaram haverá. Mas a meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, me seguiu plenamente. A ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e entrai no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dirás a eles, então, certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão nesse deserto, como também todos os que foram contados, segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Sem dúvida, não entrareis na terra a qual jurei que vos faria habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos pequenos, dos quais dissestes que seriam presa, a eles trarei a terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Os vossos filhos peregrinarão nesse deserto 40 anos e levarão as vossas corrupções até os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Segundo o número dos dias que examinaste essa terra, 40 dias, cada dia correspondendo a um ano, levarei as vossas iniquidades 40 anos, e com eles sereis o meu rompimento da promessa. Misericórdia. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei isso a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Serão consumidos e nele falecerão. E os homens que Moisés mandara examinar a terra voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra ele, inflamando a terra. Aqueles homens que trouxeram más informações sobre a terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dois dos homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo lamentou muito. E levantaram-se pela manhã, bem cedo, subiram ao topo do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. E Moisés disse, por que transgredis a ordem do Senhor? Porém, não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis para a espada, porque como vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto do Senhor de Moisés não se afastaram do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até a Horma. Então, queridos, chegamos mais um dia de final de leitura. Eu agradeço por você ter nos acompanhado até aqui. Eu peço encarecidamente, nos ajude. Dá só um like já ajuda muito, né? Faz com que o vídeo ele ganhe engajamento e possa ser recomendado para outras mais pessoas, né? É importante que a gente compartilhe esse tipo de conteúdo, porque infelizmente
As pessoas hoje elas não leem a Bíblia, são poucas pessoas que leem. Também existem muitas pessoas com deficiência visual, algum tipo de deficiência, com morbidade, que têm dificuldade com leitura, e esse material pode chegar até eles também e fazer diferença na vida deles. Então eu peço encarecidamente, seja um contribuinte, clica aí no joinha, né, nos siga, nos ajude, que você também está ajudando na propagação do reino de Deus. Então, fica aqui o meu abraço e até amanhã na nossa próxima leitura. Tchau, tchau.